no Enem, beleza? Então, nós vamos pegar questões do Enem, questões de concursos e outros vestibulares para que a gente possa exercitar isso aí para a avaliação de vocês. Beleza? Vamos lá? Então, olha só. Isovolumétrica, volumes iguais. Isobárica, bárica. Pressões iguais. E isotérmica, temperaturas iguais. Isotérmica, temperaturas iguais. Isobárica, pressão igual. Isovolumétrica, volumes iguais. O que a gente vai precisar daqui? Mais importante, é só os nomes mesmo. Beleza? Essas equações, o que a gente vai entender? Quando ela for isovolumétrica, eu tiro o volume. O que fica? Pressão e temperatura. Quando ela é isobárica, bárica quer dizer pressão. O que eu faço? Tiro a pressão. Por quê? Porque elas são iguais. Elas cortam, na verdade, não é isso? E quando elas são isotérmicas, o que eu faço com a temperatura? Eu corto as temperaturas. De tal forma que eu vou ter 3 equações que partem só de uma equação. Só que eu quero que você grave o seguinte. Ela é isovolumétrica, isobárica ou isotérmica. É essas palavrinhas e essa ideia que a gente tem inicialmente para começar a nossa conversa. Beleza? Passa o slide lá, meu caro. Primeira lei da termodinâmica. O que eu tenho que saber? Eu tenho que entender esses 3 caras aqui, galerinha. Os 3 caras eu tenho que entender. Vamos para o primeiro? ΔU. O ΔU é a minha energia interna. Ela está relacionada com quem? Com a minha temperatura. Se a temperatura zerar, a energia interna também vai zerar. Rosnelli, como é que eu faço para saber a fórmula da energia interna? Energia interna é 2 das 3 namoradas receberam talismã de presente. 2 das 3 namoradas, Rosnelli, receberam talismã de presente? E a terceira? A terceira recebeu um diamante de presente de Dia dos Namorados, garoto. Eu quero saber o seguinte. Tu ganhaste presente de Dia dos Namorados? E tu deste presente de Dia dos Namorados? Ou tu estavas só sofrendo com uma dor bem localizada entre os teus ossos? Deus te livre, né, cara? Olha, se você estava nesse caso de sofrer assim, né? Você tinha que ter pelo menos uma amizade colorida, né? Para não passar o dia 12 sozinho. É ou não é? Ah, moleque, tem que ser, cara. Beleza. Então, o que eu tenho? A energia interna é relacionada com a minha temperatura. Se a minha temperatura for 0, a variação de temperatura for 0, a energia interna vai ser o quê? 0. Quando é que acontece variação de temperatura 0? Em qual caso? Na isotérmica, porque na isotérmica a temperatura muda? Não. Se a temperatura não muda, não tem variação de temperatura. Fica atento às perguntas aí, tá, meu caro? E aí, olha, a temperatura não muda. E aí o que acontece? Eu posso analisar a energia interna, eu posso analisar o trabalho e posso analisar o calor. Vamos analisar o calor. Quando é que eu vou ter esse calor positivo ou esse calor negativo? Fácil. Se o meu corpo, olha lá, ele está com maior temperatura que o ambiente, ele vai liberar energia térmica. Logo, esse calor é o quê? Negativo. Se ele tiver o quê? Com maior temperatura que o ambiente. Perfeito? Agora, olha só. Se ele tiver com menor temperatura que o ambiente, ele vai o quê? Receber energia térmica. Esse recebimento vai ser um calor o quê? Positivo. Fontenelle, beleza, mas qual outro caso que tem? Não tem outro caso. É só esses 2. Ou ele recebe calor, fica calor positivo, ou ele perde calor, fica calor negativo. Acabou. Não tem outro caso. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Vai lá, tem uma pergunta já aqui. Segundo ano, galerinha. Segundo ano, tá? Primeiro ano, 8h30. Beleza? Segundo ano agora, tá ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Pode fazer a pergunta para a sem problema não. Tá? Então, olha lá. Trabalho. E o trabalho? Como é que eu analiso, Ginelli? Trabalho é pressão vezes a variação do meu volume. Então, o trabalho vai ser igual, vai ser relacionado. O trabalho vai ser relacionado a quem? Ao meu volume, galera. Tá certo? Então, o que eu vou falar? O meu volume aumentou. O meu volume diminuiu. Se o volume aumentou, o que acontece com o meu trabalho? Aumenta também. O meu volume diminuiu. O que acontece com o meu trabalho? Diminui também. Diminui, né?
E aí, olha só, se o meu volume aumentar, o trabalho aumenta. Se o volume diminuir, o trabalho diminui. E se o volume for zero? O trabalho também vai ser o quê? Zero. Beleza? Em que caso cai isso aqui? Em que caso cai o volume zero? O volume pode ser zero no caso que não tem variação de volume. Onde é que não tem variação de volume? Na isovolumétrica. Lembra lá dos 3 casos que nós colocamos agora? Se a temperatura não muda, como é que eu chamo? Vai lá. Isotérmica. Se o volume não muda, eu chamo como? Isovolumétrica. Mas aí o volume tem 3 palavras. Isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Tá certo? 3 possibilidades. E, por último, a isobárica. Quando é que a isobárica acontece? Quando a pressão não muda. E tem mais um caso, que é qual? Lembra lá? O 4º caso, qual é? É quando você tem o quê? Não tem troca de calor. Aí eu chamo de nome diferente. Eu saio daqueles 3 casos que nós vimos inicialmente e eu chamo de adiabática. Beleza? Então, na adiabática não tem troca de calor. Então, olha só. Se não tem troca de calor, eu chamo de adiabática. Se não tem volume, variação de volume, é porque não realiza trabalho. Eu chamo de quê? Isovolumétrica. E o primeiro caso aqui, ó. Se não tem variação de temperatura, é porque a energia interna não muda. Nesse caso, eu tenho o quê? Isotérmica. Beleza? Então, a gente tem que ter essas 3 ideias na nossa cabeça. Temperatura não mudou. Isotérmica. A energia interna é zero. Não tem troca de calor. Adiabática. Esse cara aqui não tem troca, a troca vai ser, o calor vai ser zero. O volume não muda. Isovolumétrica. Trabalho é zero. Então, são 4 casos em que a gente tem, que faltou aqui de falar quem? A isobárica, que é quando a pressão é constante. Para analisar o quê? A primeira lei da termodinâmica. Quando eu vou analisar esse cara aqui, eu tenho que analisar um por um, olha. Energia interna, o calor e o trabalho. Um por um. Sem pressa, sem medo de ser feliz. E quando eu vou analisar cada um deles, o que eu vou pensar? Eu vou analisar a energia interna. O que eu tenho que pensar? A temperatura determina a energia interna aumentando ou diminuindo. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. A temperatura diminui, a energia interna diminui. E se a temperatura não muda? É isotérmica. Se ela é isotérmica, isso aqui é quanto? Zero. Logo, esse ΔU seria zero em uma questão isotérmica. E aí, ele some da minha questão. Fica um zero aqui no lugar dela. Beleza? Qual é outro caso? A adiabática. Na adiabática, o que acontece? Não tem troca de calor. Quando não tem troca de calor, quanto vale meu Q? Zero. Porque o Q é justamente a troca de calor. Não vai ter troca de calor na adiabática. E nos outros casos, Rosnelli? Nos outros casos tem. Beleza? E por terceiro, o trabalho. O que acontece com o meu trabalho? O meu trabalho é o quê, galerinha? Depende do meu volume. Se o volume aumenta, o trabalho aumenta. Se o volume diminui, o trabalho diminui. E se o volume não muda? Aí ele é o quê? Isovolumétrico. O trabalho é zero. Tranquilo? Eu vou sair da frente para você tirar um print da tela aí. Vai lá, tira um print lá. Coloca a música aí, meu caro. Então, vamos lá. Primeira questão. Olha o que fala a nossa primeira questão. Uma questão muito mais intuitiva, de raciocínio, do que, de fato, você pensar em cima do que a gente acabou de falar. Você vai mais raciocinar em cima. Olha só. Panela de pressão. Essa questão aqui é uma questão de panela de pressão. Primeiro, vamos pensar. Para que a panela de pressão funciona? Para que ela serve? Vamos pensar? Olha só. Fica de olho no chat lá. O que acontece? A nossa panela de pressão, para que a gente usa quando a gente vai lá na cozinha e vê a sua mãe fazendo aquela galinhada na panela de pressão, ou fazendo aquele feijão na panela de pressão? Para que ela usa a panela de pressão? Vamos lá então, galerinha, olha só. Estava falando de panela de pressão. Para que você utiliza a panela de pressão? Vai lá, me diz aí no chat. Para que você utiliza a panela de pressão? Fala aí para mim. Panela de pressão. Para que a gente usa a panela de pressão? Será que ela faz com que o feijão cozinhe e demore mais tempo? Ou ela é mais rápida? Olha, as mulheres aí que andam na cozinha, aí, os homens, eu não sei fazer um ovo, mano. Se você falar assim, Rosnelli, faz um ovo para mim, mano,
Faz um café. Eu sei fazer o Nescau, serve? Se for Nescau, a gente faz. É para fazer feijão e a minha faz arroz doce. Para cozinhar, mas beleza. Por que eu não uso a panela normal? Eu sei que é para cozinhar, mas por que eu não uso a panela normal e sem a panela de pressão para fazer feijão? Ah, vocês iam errar essa questão, hein? Vocês estão mais perdidos que eu na cozinha. Essa galera aí. Vamos lá. Bora, cara, responde aí para ser mais rápido. A Giovana matou a charada. Por que é mais rápido, Giovana? Vamos lá, rapidão. Por que a panela de pressão ela cozinha o meu alimento mais rápido? Bora lá. Bora. Pela temperatura, é uma pergunta que eu estou te perguntando, Vinícius. Você tem que responder, cara. Porque o panela normal demora, beleza. Por causa da pressão. Aê, meu caro, futuro. Vai fazer mesmo a parte de astronomia mesmo, Leonardo? Agora, isso aí, meu caro. É por causa da pressão. O que acontece? Olha só. Quando você acende o fogo da panela de pressão, ela vai começar a aumentar a temperatura, beleza? Só que essa água, normalmente você coloca água no feijão, né, nesses alimentos que tem lá, ela tem uma temperatura que ela não consegue passar mais para no estado líquido. Ela vai passar para o estado gasoso. Que temperatura é essa? Vamos lá. Que temperatura é essa que a água passa do estado líquido para o estado gasoso? Hã? Diz lá. E como é que eu chamo essa temperatura? É o ponto de o quê? Que temperatura a água passa do estado líquido para o estado gasoso? Estou com o olho aqui na ebulição. Perfeito. Que temperatura é ela? Quanto equivale? 100 graus Celsius. Perfeito, garoto. Olha só. 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Beleza. Então, se a panela de pressão está fechada lá, o que vai acontecer? Essa água passa para o estado, começa a passar para o estado gasoso, está no líquido. Aí eu acendi lá e, a um certo momento, ela começou a atingir os 100 graus Celsius, começou a passar para o estado gasoso. Passou para o estado gasoso. O que acontece? Quem ocupa mais volume? A água ou o gás? É o gás, né? Porque o gás está mais separado. Então, o que acontece? Ela vai começar a aumentar a pressão na panela. Essa pressão na minha panela vai chegar a um ponto em que ela vai ser tão alta que ela vai fazer aquela válvula subir. Não tem uma válvula de metal em cima? Ela vai fazer aquela válvula subir e girar. Quando ela gira e sobe, o que acontece com ela? Ela começa a liberar gás. Quando isso acontece, o que a gente tem que fazer na panela de pressão? Porque não adianta mais colocar a temperatura dela no máximo. Por que não adianta mais colocar a temperatura no máximo? Porque, meu amigo, ela já chegou, a água que está lá já chegou a 100 graus Celsius. O gás que está lá dentro já está no valor máximo. Eu não posso travar aquela válvula, porque senão a panela pode explodir. Tá certo? E aí o que acontece? Ali, eu não tenho mais o que fazer. Se eu pegar aquele cara e deixar ele acesa, a temperatura máxima do meu fogão, a minha boca lá do fogão, não tem necessidade, porque ela já está no máximo de temperatura e pressão que ela suporta. Tá certo? A não ser que você esteja pensando em fazer uma bomba caseira com panela de feijão. Vai ser feijão para tudo que é lado. Eu não acho que seja uma boa ideia, só se você quiser, de repente, gostar muito de limpar a cozinha, né? Não sei se na sua casa já estourou alguma panela de pressão, na minha casa já estourou 2 vezes, tá? Então, espero que nunca aconteça, caso não tenha acontecido ainda com você, beleza? Vamos ver a questão, então? Olha só, agora que a gente já discutiu sobre o caso, olha só. Olha aqui, galerinha. Fala assim, olha. Um dos utensílios muito útil na cozinha é a panela de pressão, pois reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura. Olha lá. Reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Quando aumenta a pressão, a água pode aumentar a sua temperatura. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Por que isso acontece? As moléculas, quando elas saem do estado líquido para o estado gasoso, elas vão sair, se elas estiverem a 100 graus Celsius,
se ela tiver uma temperatura o quê? Ambiente, numa pressão ambiente. Quando você coloca na panela de pressão, você vai ter um gás ali, que é vapor de água, na verdade, fazendo a pressão para essa molécula não sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, você consegue atingir uma temperatura o quê? Mais elevada ali. Beleza? E ele fala, olha só, ao abaixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e o risco de explosão. O que acontece? Quando você coloca esse cara e você vai ter já a questão do vapor ali, você pode ter um caso de aumento de pressão interna? Pode, se você não tiver a válvula. Mas se você tiver a válvula ali, ele não falou que a panela de pressão está estragada, vai funcionar normalmente e a válvula vai liberar esse excesso e ele não vai explodir. Tá certo? Dilatação da panela e as conexões com a sua tampa? Não, isso aqui está muito irrelevante. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Nada a ver. Na prova do Enem, sei que tem umas questões que não tem nada a ver. Está aqui, ó. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Pelo contrário, né? Não tem nada de perda. Deformação da borracha de vedação? Também não. A panela ela tem uma vedação suficiente para suportar aquilo ali. Agora aqui, olha. Consumo de gás desnecessário. É o que? A letra E de êxtase. Porque você não precisa continuar fornecendo altas temperaturas, porque a quantidade de gás que você tem lá já é muito elevada. Aquela válvula, ela só vai subir e começar a liberar gás se a pressão for muito alta. E aí ela vai, à medida que a pressão for diminuindo, a válvula vai fechando para manter alta a pressão interna que você tem ali da água. Além disso, você tem que com essa pressão, você tem que essa temperatura, cadê que ele fala aqui, ó? A temperatura da evolução da água se eleva, ou seja, já está numa temperatura elevada, máxima. Não precisa elevar mais ainda, não precisa, nem tem como, tá certo? Porque ela vai ter uma pressão máxima e a partir daquela pressão máxima, o que passar daquilo, ela vai liberar pela válvula. Então, essa questão é a letra E de êxtase. Garoto. Vamos lá, garoto, vai para o próximo. Dúvida? Manda aí pra gente, beleza, galerinha? Próxima questão, fala assim, ó. De novo? Não, pode passar. Não. Essa aí é a adiabática, né? Olha lá. Então, voltamos primeiro. Não, tá certo. Pode deixar aí. Deixa assim, sem a figura. A adiabática, galerinha, a gente tem que memorizar esses casos. Qual é a adiabática? O que a gente falou da adiabática lá para você? Que o calor é quanto? 0. Não tem troca de calor. Normalmente porque a gente faz um efeito muito rápido, alguma explosão, alguma coisa desse tipo. Então, a adiabática, o calor é 0. Se o calor é 0, olha aqui, ó, o calor é 0, então vai zerar. O que fica? Que toda energia interna vai ser traduzida em quê? Em trabalho realizado. Tá certo? Só que se esse cara aqui for positivo, esse cara aqui vai ser o quê? Negativo. E vice-versa. Ou versa-vice. É isso que eu tenho que memorizar aqui, cara. Toda vez que for uma adiabática, o calor é 0. Por quê? Porque é muito rápida a transformação, não dá tempo de ter as trocas de calor. Beleza? Vamos lá. Meu caro, vai lá, roda mais uma. Vai para a próxima. Pode passar, que essa aqui eles já viram já. Tá aqui? Uhum. E fala, vamos lá então, olha só. A questão fala assim, ó. Em termodinâmica, o que tem depois? Alternativa? Aqui está. Vamos lá. Em termodinâmica, é comum experimentos onde ocorrem trocas de energia. Um gás perfeito é comprimido olha, exatamente o que a gente acabou de falar, ó. Adiabaticamente. Certo? Adiabaticamente. Sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Então, olha só, galerinha. Tem gente que pediu um exemplo de uma adiabática. É aquela explosão que nós tivemos da garrafa. Depois eu vou voltar e vou mostrar para você, tá? Vou voltar aqui o slide e vou mostrar para você o vídeo, tá bom? Olha aqui, galerinha. Eu tenho aqui um caso que você tem da
Olha lá, vamos ler aqui. O momento ocorre trocas de calor, um gás perfeito é comprimido. Tá aqui, ó. Comprimido, beleza. Se ele é comprimido, eu tenho um êmbolo aqui, ó. Tá certo? Aqui eu tenho gás. Pode aceitar todo mundo. Aqui eu tenho gás. O que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai ser comprimido. Se ele vai ser comprimido, o que acontece com esse gás aqui? Ele vai diminuir o volume. Tá certo? Como é uma transformação adiabática, o que eu sei? Eu sei, pela forma geral, a variação de energia interna vai ser o quê? O calor menos o trabalho. Mas o meu calor é zero. Se o meu calor é zero, eu sei que a energia interna é igual ao menos o meu trabalho. Fechou? Vamos lá, então. O que vai acontecer nesse caso? Age sobre ele, olha lá, um trabalho de 800 joules. Quando a gente fala isso, é porque o trabalho é o quê? Negativo. Por que ele é negativo? Porque está agindo sobre ele. Sobre ele. Toda vez que a gente fala isso, o trabalho é negativo. Quando é que ele é positivo? Quando ele fala que o gás expande. Por que o trabalho é negativo aqui, Pontinelli? Simples, olha aqui, ó. O trabalho não é pressão vezes volume, a variação do meu volume. Essa variação aqui, se estiver diminuindo, ela não vai ser negativa? Se esse volume vai ser negativa, então meu trabalho também vai ser negativo, concorda? Se esse meu trabalho é negativo, olha o que vai acontecer. Delta U é igual o trabalho negativo vai gerar uma variação de energia interna. Menos com menos, mais. Uma variação de energia interna de quanto? De 800 joules. Fontenelle, mas esse cara fica positivo? Fica. Por quê? Simples. Bora pensar um pouquinho? O que a energia interna está relacionada? Com a temperatura. A energia interna está relacionada com a temperatura. Como a energia interna está relacionada à temperatura e esse cara aqui vale 800 joules, o que a gente vai falar? Eu tive aumento de temperatura e eu tive aumento de energia interna. Vamos ver se faz sentido? Vamos pensar aqui, olha. Esse cara aqui é o meu êmbolo. Eu vou pegar esse êmbolo aqui, eu vou empurrar. Essas moléculas aqui, elas vão colidir mais ou menos com as paredes? Vão colidir mais. E se você tem mais colisão aqui, a tendência dele é aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? É aumentar a temperatura. Então, quando eu realizo o trabalho sobre o gás aqui, olha, pensa aquelas bombas de ar que você enche bola. Se você pegar aquela bomba aqui e começar a tampar o bico e começar a fazer esse movimento, né, na bomba, o que acontece com aquele gás? Ele vai tender a aquecer. Por que ele aquece? Porque esse gás ele é comprimido. Quando ele é comprimido, as colisões dele vão aumentar. Quando as colisões dele aumentam, o que a gente vai dizer que está aumentando aqui? A minha pressão. A pressão aumenta. E o volume? O volume não diminuiu? Então, o volume diminuiu. E a minha temperatura? A minha temperatura também vai o quê? Aumentar. Então, olha o que ele está querendo saber para a gente aqui, ó. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar sobre volume, temperatura e pressão. O volume diminui, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Ele poderia pedir para você a variação de energia interna? Com certeza. Quanto seria? 800 joules. Positivo? Positivo. Por quê? Porque a temperatura está aumentando. Ah, moleque! Pontinelli, mas o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo aqui, menos 800? Porque ele age sobre ele um trabalho. Toda vez que falar sobre ele um trabalho ou falar que é comprimido, eu sei que esse trabalho foi negativo. Fontenelle, mas já tem um menos aqui. Esse menos é da fórmula. Não é da relação que está acontecendo com o gás. Esse menos aqui é da fórmula. Por isso que eu tenho que considerar esse menos 800 aqui. Galerinha, já ficou claro? Vamos lá. Pergunta que fala assim, ó. O Leonardo perguntou. Ficou meio confuso esse seu esquema. O volume, pressão e temperatura é do segundo desenho, né? Sim, 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 sim. É desse desenho aqui. Porque aqui é no início, estado inicial. Tá? Esse aqui, olha. Esse aqui é o inicial. Esse aqui é final. Beleza?
E aí eu estou tendo a análise. Eu vou deixar melhor aqui para o Leonardo. Volume aumentou, volume diminuiu, temperatura aumentou, pressão aumentou. E lá no início, aqui no meu esquema inicial, o que a gente fala? Que aqui eu tinha um volume inicial, que eu não sei quanto era, uma temperatura inicial, que eu não sei quanto era, e uma pressão inicial, que eu não sei quanto era. No final do processo, em relação a esse cara, o meu volume diminuiu, temperatura aumentou, pressão também aumentou. Fechou, Leonardo? Galerinha, tira o print aí. Tira o print aí pra gente ir pra próxima. Dúvida dessa questão, galerinha? Fala lá. Pode falar, Clem. Tu não fica calado, não, cara. Tu tem um chat para tirar toda a tua dúvida, tua prova amanhã, rapaz. Larga de celero. Deixou o print. Então, bora. Já tirou o print. No isovolumétrica, o volume não muda. Beleza? O volume não vai mudar, olha. Aí eu tenho duas situações. Ela aquecida, o gás aquecido, e o gás resfriado. Tá? Não é que ele está com gripe, não, mano. É porque ele está com menor temperatura. Então, o que acontece? O volume não vai mudar. Quem é dos três que está relacionado com o volume? É energia interna? Não. Energia interna está relacionada com o quê? Temperatura. É o calor? Não. O calor, ele recebe ou ele dá. Um dos dois. É o trabalho? Exatamente. Até o Will Pedro está fazendo assim, ó. Até o nosso assistente que está concordando já. Porque está tão fácil, o cara até decorou já, olha. Isovolumétrica. O volume não muda. Se o volume não muda, o volume é zero. A variação do volume é zero. Então, meu trabalho vai ser quanto? Zero. Passa lá, garoto. Vou passar. Passa de novo. Então, esse trabalho aqui é zero, ó. Tá certo? E aí eu tenho, vou passar. Eu tenho que a energia interna é igual ao calor. Ou seja, todo o calor fornecido, olha, calor positivo. Todo o calor fornecido pela fogueira aqui, ó, vai para o gás. E transforma em quê? Energia interna. Mas energia interna está relacionada com o quê? Com temperatura. E temperatura é o quê? É a vibração das moléculas. Logo, elas ficam vibrando mais rápido. Nesse caso, o que acontece? Está ganhando ou perdendo calor? Perdendo calor, por isso é negativo. Se perde calor, o que acontece com a energia desse cara? Vai ser transferida para o gelo aqui, ó. Já está até derretendo. Ó. Esse cara aqui, volta e avança. Esse gás aqui, consequentemente, ele vai ficar o quê? Bem lento. Por que ele vai ficar lento? Por causa que ele está transferindo energia para o gelo. Ele está perdendo energia. Que energia é essa que ele está perdendo? É a energia interna. Tá certo? Por isso ele vai resfriar. Essa energia interna ele está perdendo na forma de quê? Na forma de calor. Para quem? Para o gelo. Fechou? Dúvida, manda lá. Com certeza, Júlia. A revisão hoje é para a prova. Júlia, é a revisão do segundo ano, tá? Aqui é a revisão do segundo ano. Primeiro ano é mais tarde. Vai lá. É, Leonardo. Tirei. Não, no caso da questão anterior, acho que o Leonardo está falando dessa. O trabalho era negativo, né? Deu menos 800 porque ele recebe trabalho e o volume diminui. Então, se o trabalho é negativo, acaba ficando um ΔU positivo. Tá certo? Agora, porque faz jogo de sinal, menos com menos, mais. Agora, se o trabalho for positivo, quer dizer que está expandindo. Aí o ΔU fica o quê? Negativo. Tá? Estou explicando para o Leonardo a questão anterior, que ele está perguntando a questão anterior lá que ele comentou. Aí, vê se você entendeu, Leonardo. Quando o trabalho é positivo, o ΔU fica negativo. Tá certo? E aí o que acontece? Trabalho positivo, ele expande. A gente fala que o gás realiza trabalho, logo o meu ΔU fica negativo, ou seja, a energia interna dele diminui, a temperatura diminui porque tem mais espaço para se mover. Outra pergunta.
Não, a fórmula é fixa. Aquele negativo da fórmula lá, ΔU igual a menos trabalho, é fixa, aquela lá. Porque ela deriva daqui, ó. Ela deriva da primeira lei termodinâmica e aqui eu tenho menos. Só que lá é uma adiabática. Como é que a adiabática funciona? O calor é zero. Beleza? Então não é por causa do menos aqui que ficou negativo. Não. Lembra lá que eu tinha um menos, e eu falei assim, olha, ficou menos, olha o teu print aí. Ficou menos 800, por quê? Porque você tem uma diminuição de volume, ou seja, o gás recebe trabalho. Tá? Ou seja, é uma força pressionando ele para baixo. Beleza, Leonardo? Qual o horário da revisão do primeiro? 8h30. Vai atrasar um pouco, porque eu demorei a entrar no segundo, tá? Vai, próximo. Pode mandar dúvida aí, galerinha. Vai. A próxima vai ser o quê? Ó? Isobárica. Na isobárica, o que acontece? Vamos apagar isso aqui, né? Para a gente poder... O que acontece na isobárica, galerinha? Eu tenho um bloco aqui, ó, coisa que não tinha. Para que esse bloco vai representar aqui? Que a pressão não muda. Nesse caso, a minha equação não zera ninguém. Por quê? Quando a gente fala que a pressão é constante, a única coisa que quer dizer que o meu trabalho, a pressão que tem no trabalho, não vai mudar. Observa que, dá um para frente, o calor fornecido aqui, olha, ele serve para duas coisas. Primeiro, agitar essas moléculas. Não estão mais agitadas? Então, esse trabalho, esse calor aqui, ó, que está fornecido, está provocando. Vou até mudar essa forma um pouco. Vou passar o trabalho para o outro lado. Vai ficar assim, ó. ΔU mais trabalho é igual a calor. O calor fornecido serve para duas coisas. Primeira coisa, para aumentar a energia interna. Por que aumentar a energia interna? Porque ele está vibrando mais rápido. O que isso quer dizer? Que a temperatura dele aumenta. Fechou? A temperatura dele vai aumentar. Segundo coisa que ele vai funcionar. Ele vai funcionar para aumentar o meu trabalho. O que é aumentar o meu trabalho? É aumentar o meu volume. Por isso o trabalho vai ser positivo. Então, esse trabalho aqui, olha, também vai aumentar. Ou seja, desse calor fornecido, uma parte desse calor vai para quem? Para o trabalho. A outra parte desse calor vai para quem? Para a energia interna. Uma parte desse calor fornecido serve para deslocar esse êmbolo para cima, ou seja, realizar trabalho. E outra parte serve para quê? Aumentar a temperatura do meu gás. Fechou? Deu para entender aí, beleza? 100%? Então, vamos que vamos. Para a próxima. Conclusões, vai. Temperatura aumentou. Já falamos isso, porque a energia interna aumenta. Vai. O volume aumentou, porque o trabalho aumenta. Vai. O calor tem que ser maior que o trabalho, é claro. Aí. Eu vou fornecer energia tanto para realizar trabalho quanto para energia interna. Então, o calor tem que ser maior que o trabalho. Vai. E tem que ser maior também que a minha energia interna. Só que observa que nesse caso, é um caso. São dois casos para acontecer para vocês. Esse caso aqui é o quê? É o do aquecimento do gás. Beleza? Quando eu tenho aquecimento do gás, eu vou ter o quê? Justamente energia suficiente para realizar trabalho e para aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a energia interna. Vai. Mais uma transformação, só que agora é uma transformação de que tipo? Isotérmica. Na isotérmica, o que acontece? O meu ISO não muda, o meu ISO não vai mudar, só que ela é o quê? Térmica. Não está gravando, né? Tá? Então, beleza. Ela é térmica, a temperatura não vai mudar. Quem é que está relacionado aqui à energia interna? Não é esse cara aqui, ó? A energia interna não é meu ΔU? O meu ΔU, ele não é relacionado à temperatura? Beleza? Então, se esse cara aqui é a minha temperatura, vai ter mudança dele? Não, porque ele é o quê? Isotérmica. Se não tem mudança do meu ΔU, se não tem mudança na minha temperatura, quanto vale o ΔU? Anda lá. Ele vai ser 0. Beleza? Vai. É porque tem gente entrando. Então, olha só. O ΔU é 0, logo eu vou ter calor menos trabalho. Vou pegar esse trabalho e jogar para o outro lado. Vai, mais um. Mais um. Aí.
Então, o trabalho é igual a calor. Ou seja, todo calor fornecido serve para quê? Para aumentar o meu volume. E o gás aquece? Não, não aquece. Nesse caso de transformação aqui, ele não vai aquecer. Por quê? Porque ele é isotérmica. Beleza? Normalmente isso aqui se dá... Porque saiu da... Aí. Normalmente isso aqui acontece quando você tem também situações relativamente rápidas, tá? Aí você tem fatores em que você tem uma expansão rápida sem aumentar a temperatura. Beleza? E aí você vai ter aqui, ó. Nesse caso, com aquecimento, ele aumenta o meu volume, toda energia fornecida serve para aumentar o volume. E nesse caso aqui é o outro caso, segundo caso. Ocorre resfriamento, certo? Ele perde energia e aí, olha, ele faz o quê? O volume dele diminua rapidamente. Fechou? Vamos para a próxima. Tem mais uma dúvida aqui, né? Entendi. Para cada situação, precisarei resolver a fórmula o que ter para tentar calcular o que eu quero. Para cada situação, você tem que conseguir interpretar cada um dos elementos desse cara aqui. Você vai interpretar o delta U, interpretar o Q, interpretar o trabalho. Para cada situação, você vai analisar. Lógico que, com o tempo, você vai pegar esse cara aqui, já vai saber, vai ler rápido, mas vai identificar. Né? Wellington, beleza, Wellington. Bora pensar assim, ó. Primeira coisa, isotérmica, temperatura não muda. Fechou? Temperatura não vai mudar. Segundo, eu tenho que pensar, olha, eu não vou ter energia interna, ou seja, não vai ter aumento de temperatura. Tá certo? Pensa o seguinte, esse êmbolo, ele é extremamente leve. Ele é extremamente leve. Se eu estiver retirando calor, e esse cara aqui for muito leve, esse êmbolo aqui, ó, for muito leve, o que acontece? À medida que a colisão aqui começa a diminuir, as colisões com o meu êmbolo, ela já imediatamente começa a descer. E aí as colisões acabam permanecendo o quê? Constante. O que isso significa? Que a temperatura permanece o quê? Constante. A temperatura não vai mudar. Logo, o calor perdido transforma-se em quê? Trabalho sofrido. O trabalho sobre o gás. E aqui, o trabalho realizado pelo gás. O gás é que colide com esse cara aqui, olha, e faz com que esse êmbolo suba. O gás é que provoca essa força aqui. Entendeu? Parada? Wellington, diz aí se deu para entender. Se está aquecendo, ele ganha energia. Não, aqui, cuidado com esse termo aquecer. Quem é que falou? Bruno. Cuidado com esse termo aquecer, Bruno. Olha só, Bruno. Nesse caso aqui, eu não posso falar em aquecer, não, porque quando eu falo em aquecer, o que eu penso? Aumento de temperatura. Quando eu falo esfriar, o que eu penso? Diminuição de temperatura. Eu tenho que pensar assim, ó. Literalmente, ele libera calor. Tá certo? E aqui ele perde calor. Se eu pensar em aquecer, o que você vai pensar? A temperatura está aumentando e a temperatura não aumenta. Por que a temperatura não aumenta? Porque é uma isotérmica. O que é isso? Igual. O que é térmica? Temperatura. Temperaturas iguais. Temperatura não mudam. Essa é uma situação, essa é outra situação. E nenhuma das duas a temperatura vai mudar. Vai ter fornecimento de calor? Vai. Mas todo o calor fornecido serve para quê? Para levantar esse êmbolo aqui. Para realizar trabalho. Beleza, Bruno? Diz aí. Wellington, melhorou aí a situação? Vamos para os exercícios. Ok, Bruno, fechou, meu caro.